Fala aí, galera da Reação Colorada, sejam bem-vindos a mais um Bora Falar de Inter. Bora falar de Inter de número 7 e estamos aqui mais uma vez com meu querido amigo Gabriel Guizzo. Tudo certo, Guizzo? Opa, pessoal, tudo bom? Boa noite aí. Vamos lá, mano. Cansado, mas vamos falar um pouquinho sobre o nosso Colorado aí. Nesse calor absurdo. Não, tá um calor absurdo. Eu já vou pedir desculpa para vocês que eu tô mal. Eu tô com tosse, tô todo encatarrado aqui por causa que a mudança de temperatura me destruiu completamente. Jogamos bola no sol ainda. Pelo amor de Deus, eu tô acabado, mas vamos continuar aqui porque nós temos que falar do Colorado. Nós vamos começar falando sobre o jogo do Inter contra o São Paulo rapidamente, a resenha sobre o jogo. Depois nós vamos falar, depois nós vamos para a resenha do jogo, resenha da noite, que nós vamos discutir com vocês sobre jogadores com pré-contrato que o Inter poderia contratar para o ano que vem e se nós contrataríamos ou não esses jogadores. Depois nós vamos falar sobre ex-jogadores, se nós aceitaríamos eles de volta no Inter. Eu acho que vai ser interessante essa resenha. E lá no final, acho que nós podemos falar sobre a multa que a Conmebol fez contra o Internacional. A gente vai explicar melhor isso para vocês. Mas acho que o Guizzo pode começar falando sobre o que ele achou do jogo contra o São Paulo. Vitória do Colorado. Com o São Paulo, eu falei que nós ia ganhar, né? Falei, prometi que a gente ia ganhar, a gente ganhou. Cara, acho que o Inter jogou bem. Pois é, o Inter começou bem nos primeiros minutos ali, até os 20. Aí o São Paulo deu uma equilibrada. E acho que depois o Kehler aí é o protagonista negativo do jogo, né, cara? Porque aí ele faz aquele pênalti infantil, né? Olha, é difícil defender o Kehler, cara. Apesar do jogo no Maracanã, que ele foi extremamente bem, no contra o São Paulo, ele comete um pênalti infantil, né? E o Kehler já não é nenhum menino para fazer esse tipo de coisa, né? Aí o Inter volta para a segunda etapa muito bem. Acho que deu uma sacudida no vestiário ali. René até disse que o pessoal se cobrou bastante, foi algo bem forte mesmo. E aí é aquela coisa do time que ia ganhar, né? A gente precisava ganhar, os jogadores se comprometeram e aí o Inter voltou para o segundo tempo e amassou o São Paulo. O Inter já merecia, inclusive, ter feito os 2 gols antes, né? O Inter muito bem, virou o jogo, né? Um golaço do René, outro gol do Bustos. E aí depois o Inter até é natural, né? O Inter tenta fazer o terceiro, aí vê que não vai, baixa um pouquinho as linhas, mas pelo menos segura o resultado, que foi o importante. O Inter, o mais importante era o resultado, né? Mas o Inter jogou muito bem e essa atuação acho que tem que servir de exemplo, né? Para o Brasileirão, né? Então sobe na tabela, distancia do Z4 é porque o Santos tomou 3 do São Paulo, do Cruzeiro. O Santos, olha, não sei, acho que vai, hein? Acho que esse ano vai. Deve estar sem treinador, né? Demitiu o Agui com 5 jogos, cara. Que. Olha, os caras estão seguindo a cartilha que o lado de lá fez em 2021, né? Parece que as diretorias elas não aprendem. Realmente. Mesma cartilha que o Inter fez em 2016, né? Mas enfim, distancia do Z4, né? Acho que essa questão do Z4 também, do rebaixamento, já ficou um pouco para trás, né? E já pode dar uma inspirada mais aliviada no Campeonato Brasileiro. Agora eu vou passar para o meu comentário, né? Rapidamente, eu quero falar sobre o início do jogo, né? O Guizzo citou o lance do Kehler. O Kehler cometeu um erro, assim, grotesco. Foi um erro, assim, que apesar de estar chovendo, apesar de todas as dificuldades do jogo, né? É um erro que não pode cometer. Não pode cometer. E se não fosse o poder de indignação da equipe pelo desempenho do jogo inteiro, que até o momento, até o final do primeiro tempo, o Inter, como tu disse, começou bem e depois foi perdendo o jogo aos poucos, até a falha do Kehler, que né, não merecia estar perdendo o Inter, mas por um erro individual acabou perdendo o primeiro tempo. Só que daí o Inter mostra um grande poder de indignação.
Um grande poder de uma equipe que estava querendo voltar a ganhar mesmo. Até aquele momento a gente poderia chegar, né, no final da rodada 2 pontos da zona de rebaixamento e terminar uma rodada a quantos? Uns 7 ou 8 8, acho que pontos, o Inter tá agora. 7 ou 8 pontos da zona de rebaixamento. Então a gente vê como muda, né? Como muda de uma vitória para um empate, de um empate para uma derrota. Então o Internacional volta e volta com aquele espírito que a gente sempre quis ver o Inter no Brasileirão, né? A gente via na Libertadores, que é a vontade de ganhar. Vontade de ganhar, pressionou o São Paulo, poderia ter sido mais de 2 gols, poderia ter sido 4 gols. O Inter pressionou com tudo e os dois laterais se destacam muito, né? O René pela bucha que ele meteu de fora da área e o Bustos pelo seu ponto, que para mim é o principal do lateral Bustos, né? Ele não é um jogador com grande capacidade defensiva, inclusive durante esse ano cometeu algumas falhas defensivas, só que a gente cobrava do Bustos até o momento, porque ele não estava se destacando na principal função dele, que é o apoio ofensivo. E agora ele volta a se destacar, já tinha metido um golaço contra o Cuiabá, e é como eu falei, do Bustos a gente pode esperar gol decisivo também, que é uma coisa rara em lateral, né? O Bustos tem uma capacidade de finalização muito boa, é muito ofensivo. O Bustos, ele não é o lateral da assistência, ele não é assim, um grande cruzador, ele não dá passe, apesar de ele ter alguns momentos desses. Ele é um lateral ofensivo, quase um ala, que quando chega ali, quando sobra uma bola para ele, é difícil dele perdoar. E o Inter termina a rodada, acho que em 11º, 12º, né? O Cuiabá venceu. Acho que é isso aí. Então, se distanciamos do Z4, né? Alguns torcedores tinham essa preocupação do Z4 e eu acho que ela vai ficando cada vez mais né, distante do Internacional. Agora nós temos um jogo contra o Paranaense, né, que vai ser muito difícil. Acho que esse jogo, se a gente conseguir um empate, tá show de bola. Eu acho que provavelmente vamos ir com um time reserva ou misto, mas eu acho que o Inter tem capacidade de chegar muito mais no Brasileirão, né? A gente fez a projeção no programa passado, né, que a gente espera o Inter ficar ali entre os 8 primeiros, né? Até entre os 10 a gente aceitaria, né? O Guizo até fez aquela frase, né? Entre os 10 primeiros campeão da Liberta, né? Quem não aceitaria? Mas acho que a vitória do Inter foi essencial, acho que mostrou um grande poder de grupo, né? Mesmo sem o Ener, mesmo sem o Arangues, mesmo sem também o Rocher, apesar da falha do Kehler, né? O Inter mostra que tem um bom elenco, né? No lugar do Arangues entrou o Bruno Henrique, que jogou muito bem, no lugar do Ener Valencia entrou o Luca, que participou de algumas jogadas importantes. Mas agora eu quero trazer só um questionamento. Tu acha que o Kehler ainda merece chance? Se o Rocher não puder jogar, tu acha que ainda é o Kehler a segunda opção? Então, eu acho que a gente talvez a gente é muito definitivo, né? O Kehler, esse 2023 do Kehler foi horrível, né? O jogo bom do Kehler talvez seja contra o próprio Flamengo, né? Lá no Maracanã, mas também a gente tem que levar em consideração que o time do Mano Menezes 2023 não existiu, né? E o grande ponto é que o time não marcava, né? Então o time tava, o Inter como um geral estava muito mais exposto, né? No jogo. Então os caras chutavam, abriam espaço, o cara chutava de fora e aí, bom, eu acho que a gente talvez crucificou muito o Kehler, um time talvez mais ajeitado, que nem o do Cudê, mais encaixado, né? Ele se sobressai, né? Porque aí o Inter como joga com o Cudê, ele tem a bola. Então, quem tem que correr para marcar é o adversário. E isso aí, a gente já não correr mais atrás do adversário já é uma grande vantagem, né? Porque daí, para eles atacar, a gente tem que correr a bola. E ano passado o Kehler foi muito bem. Foi muito bem. Mas eu testaria talvez um dos guris ali, né? Não para esse ano, um deles vai jogar esse ano, mas quem sabe no Campeonato Gaúcho do ano que vem, né? Se der tudo certo, manter a comissão técnica, tudo mais, eu acho que é interessante testar um dos meninos, pelo menos, que a gente tem aí, o Emerson Júnior ou o Anthony, para ver, né? Porque daqui a pouco até o próprio Kehler, né, cara, se sente muito pressionado pela torcida, enfim, já vê que já não é mais o mesmo, faz igual o Daniel, né?
pede para sair para buscar novos ares, né? Então, tem que ver essa situação do Kehler e não é um jogo também, uma falha que vai definir ele, mas a gente sabe que ele, ao longo do ano, ele vem falhando, né? E aí é uma situação bem parecida com a do Daniel, né? Vinha falhando, sendo criticado e não teve mais clima, né? Depois daquele jogo, acho que contra o Melgar, né? É que o Kehler no jogo de São Paulo, ele saiu meio batido, assim, entre aspas, por causa que o Inter ganhou. Se tivesse empatado ou perdido... não, aí era seria total na conta do Kehler, né? Enfim, o próprio grupo mostrou essa união, né? Porque eles depois que o Bustos e o René fazem os gols, eles vão lá, abraçam o Kehler, enfim. A gente já viu aquela questão com o Depena abraçando o Rocher, depois que o Rocher bate aquele pênalti, né? E salva a pele do Depena, né? Porque aí tu imagina, o Depena erra o pênalti e o Inter é eliminado, quem que ia ser o culpado? O Depena. Então a gente vê que o grupo ele tá unido e cada um busca ajudar o outro, né? Até o próprio presidente falou que o Kehler, essa era pro Kehler, porque o Kehler já tinha salvado muita gente. Enfim, eu acho que é uma falha muito grave, mas eu não sou definitivo ainda em relação ao Kehler, sabe? Eu acho que também é muito justiça com ele também. Acho que ele tem ainda alguma capacidade, né? Se não me engano, eu vi numa entrevista, acho que foi o Magrão. O Magrão falou que o Kehler ainda ia dar muita alegria pro torcedor do Inter. Sim, foi acho que no assado pro Duda Garbi ele falou isso. Né, mas a gente vê, o Kehler às vezes tá num momento sem confiança, né? Parecia que ele tinha retomado esse momento de confiança contra o Flamengo, mas depois de uma falha contra o São Paulo, né? Dificilmente o Cudê vai botar ele como terceira opção agora, né? No meio do campeonato. Não. Mas como tu disse, talvez futuramente testar um desses garotos aí, goleiros que o Inter tem, né? E nós vamos precisar do Kehler, né? Nós vamos precisar, talvez o Rocher ainda vai ser convocado outra vez nesse ano pelo Uruguai, né? Muito provavelmente. Então nós vamos precisar do Kehler. Não vai ter jeito. Agora vamos passar para a resenha da noite. Agora nós vamos falar sobre jogadores em pré-contrato que o Internacional pode trazer para 2024. E a gente quer que vocês deixem aqui nos comentários qual vocês contratariam em pré-contrato desses jogadores que a gente vai trazer para vocês. A gente também vai falar a nossa opinião. Vamos lá. Parte 1, né? Tweet da Paixão Colorada. Jogadores com contrato encerrando em dezembro que poderiam chegar de graça ao Internacional em 2024. Vamos começar rapidamente pelo Johan, meio atacante do Atlético Mineiro. E eu fiz até aqui uma tabelinha das estatísticas dele. O Johan tem 35 jogos no ano. Não sei se foram completos ou não. Mas ele tem 4 gols e 1 assistência. Traria para o Inter? O Johan? Ele é reserva no Atlético Mineiro, né? Mas aqui ele também seria reserva, né? Eu acho que talvez a gente consiga um cara mais útil para o time e mais jovem, né? Apesar de ser um jogador que tem qualidade. O Johan não é um mau jogador, mas, sei lá, eu acho que a gente pode conseguir talvez alguém com um custo-benefício melhor. A minha opinião sobre o Johan é assim, a gente precisa de um jogador talvez ali naquela posição para ser uma reserva de mais qualidade para o Alan Patrick, né? Mas acho que, como o Guizo disse, acho que tem jogadores com mais potencial, né, no mercado do que o Johan, com mais qualidade. Apesar dos números dele não serem ruins, eu acho que o Inter talvez consiga uma coisa melhor que o Johan. Agora vamos para o Lautaro Gianetti, jogador zagueiro de 29 anos do Vales Sarsfield. Esse que eu também peguei os números. Ele tem 34 jogos no ano, 1 gol e 2 assistências. Traria para o Inter? Olha, eu já ouvi falar desse jogador aí, Lautaro Gianetti. Olha, levando em consideração que a gente vai... o Moledo possivelmente não vai ficar no Inter, né?
E o mercado, não sei se renova, porque já vai fazer 37. Eu acharia uma opção interessante. É um cara na faixa dos 30 anos, não é tão velho. Tem que ver a qualidade dele, enfim, isso aí daí é pro departamento de análise do Inter, né? Mas eu não acho uma má opção, não. Não conheço muito o jogador, mas já ouvi boas referências, né? Um zagueiro que eu gostaria de ver no Inter no ano que vem, seriam dois, na verdade. Acho que o Inter podia dar uma Pois. olhadinha. O primeiro é o Alexander Barbosa, do Libertad, do Paraguai, que é um cara que vai encerrar o contrato e ele é um baita zagueiro. E o outro é o Inter podia dar uma olhadinha no cara mais jovem, é o Matheus Gamarra, do Olímpia. Eu vi os jogos do Olímpia contra o Fluminense, contra o Flamengo, gostei dele. Gostei dele. E não é um cara que, pô, jogar no Paraguai não deve ser tão caro, né? E eu acharia interessante. Duas opções aí interessantes sobre o Gianetti. A minha opinião é o seguinte: acho que depende, né, de como vai ficar os zagueiros do Inter do ano que vem. A gente até discutiu aqui em um programa. Acho que se o mercado ganhar a Libertadores do Inter, com o Inter, eu acho muito difícil ele não ficar para o ano que vem. Acho muito Sim. difícil. Por causa que o mercado está sendo uma peça importante, né? E eu acho que se ele ganhar a Libertadores, é certeza que renova. E se não ganhar, eu acho que mesmo assim tem chance de ficar no Inter para o ano que vem. Acho que vai depender mais das outras opções zagueiros que a gente tem, né? Se o Igor Gomes vai renovar, se o O Igor Malo Gomes até já renovou, né? já O renovou. Igor Ah, Gomes é. até já renovou, né? Mas Ah, eu, o Malho. eu O acho Malho difícil. tem que ver. E o. Enfim, a gente tem muito jogador com contrato encerrando, né? O próprio Vitão, né? O contrato vai até o meio do ano, só que ele tem a opção de. Acho que o contrato dele no Shakhtar encerra daí na metade do ano que vem, né? Ele tem a opção de Sim. fazer um pré-contrato, né? E vai depender de como vai ficar o esquema de zagueiros do Inter. Vamos para o terceiro, Everton Ribeiro, 34 anos, meio de campo do Flamengo. Esse eu já falei, né? Que eu gostaria de ver aqui. Então eu daria uma olhadinha no Everton Ribeiro. Apesar de ter 34 anos, é um cara que joga muita bola. Se não, eu acho que se não for um salário tão alto assim, e, e se não for um contrato muito longo, né, até pela idade, acho que vale a pena. O quarto, Bruno Henrique, atacante também do Flamengo. Esse eu também já falei, né? Que esse aí seria o ideal, né, cara? O cara para jogar ali no lado do Enner, mas não por um salário tão elevado, né, como ele quer. Tá Enfim, vamos pedindo. ver. Eu tô achando que ele ainda vai renovar com o Flamengo, mas dificilmente um clube no Brasil vai pagar o que ele quer, né? É. O quinto é Bruno Mendes, 24 anos, zagueiro do Corinthians. Eu até já tinha visto que parece que ele já encaminhou alguma coisa com o Flamengo, mas não tenho O, certeza. é, o empresário dele tinha dito que não era verdade isso, que a prioridade do Bruno, na verdade, é ir para a Europa, né? E aí, se ele não for para a Europa, dizem que ele vai renovar com o Corinthians. Vamos ver. Mas olha, eu não sei se o Bruno vale os 800 mil que ele pede. Com todo o respeito ao Bruno, tem um cara que fez teve momentos bonitos aqui no Inter, se identificou com o clube, enfim, passou por um período de seca, né? Que era difícil ganhar, mas é um cara que é lembrado pela torcida. Mas eu acho o Bruno, cara, um zagueiro bom. Eu não acho um cara tipo assim, ó, um cara assim do nível do Vitão, sabe? Eu não acho um cara para ganhar 800 mil, sabe? E eu acho ele um zagueiro muito baixo também, né? Então, tá ainda muito definido, né? Eu acho que por 800 mil eu não traria o Bruno Mendes de volta. Talvez seja uma opinião polêmica e acho que tem bastante torcedor que traria, hein? Mas agora vamos pro sexto, o Bruno Zuccolini, 30 anos, zagueiro do River Plate. Mais um zagueiro, né? Acho que vai entrar na mesma do jogador do Vale Sarsfield. Né? Depende É, de como vai ficar o esquema de zagueiros do ano que vem, né?
E a gente tem que contar muito que são dois caras que são estrangeiros, né? É. Enfim, a gente já tem muitos estrangeiros, né? E É um jogador. uma coisa que eu anotei sobre o Zucolini aqui, que nas estatísticas dele, nesse ano, pelo River Plate, ele tem um jogo. Então é difícil, né, cara? Um cara que Não talvez sei, vive não lesionado, sei né? se está lesionado, né? Não sei se está lesionado ou é reserva. Eu acho que talvez não compensaria. Outro zagueiro aqui, Rodrigo Caio, zagueiro, 30 anos do Flamengo. O Rodrigo Caio, ninguém questiona a qualidade dele como jogador, né? O problema é a questão física dele, né? É. Ele já teve uma lesão no joelho no Flamengo, lesionou de novo, outra vez. Enfim, é um cara que teve muitas lesões no Flamengo, né? Tem que ver Mas se ele quando ele jogou, né, lá em 2019, ele foi muito bem. Tanto que ele ganhou a Libertadores naquele ano. É um cara que seria uma aposta, né, o Rodrigo Caio? Baita aposta isso aí. Seria, se ele recuperar, né, a qualidade física dele, é um bom zagueiro e eu acho que eu traria ele, velho. Mesmo se não tivesse, talvez, o lugar ali, eu acho que compensa, velho. Se o departamento médico do Inter achar que ele tem capacidade de recuperar o futebol e ele tiver disposto a talvez baixar um pouco o salário, né, eu acho que compensaria muito. Agora para mim, acho que é o principal aqui. Luciano Acosta, argentino de 29 anos, meio-campista do Cincinnati, joga a MLS. Quando eu fui atrás das estatísticas, o Luciano tem 26 jogos, 13 gols e 8 assistências na MLS. Bom, eu não assisto futebol americano, né? Quer dizer, a MLS, futebol americano é outra parada. Mas eu já vi o Messi, enfim, né? Porque é o Messi, né? Mas vamos pensar que eu não acompanho, não conheço esse jogador, mas, pô, pelas estatísticas aí, os números dele, seria uma boa conotação, né? O cara tem 13 gols, enfim, e 29 anos, né, cara? Não é um cara velho, dá para render no Brasil. Tá Olha, pedindo, baseado nos números, seria uma aposta interessante. não deve estar pedindo pouco, deve estar pedindo pelo menos 1 milhão aí, né? O salário daí a gente já tem vários caras na faixa de 1 milhão, aí seria complicado na folha salarial. Né? Mas é um grande jogador. Talvez se o Inter consegue não, né? Se o Inter perde alguns jogadores, né, no final do ano, acho que seria uma boa reposição aí, né, para o time titular. É um baita jogador. Acho que ele é formado pelo River, né? Acho que ele já jogou no River. Não, pelo Boca. O Boca Juniors, ele jogou no Boca, uma época, me lembrei agora. O nono jogador aqui da nossa lista é o Alisson, volante de 30 anos do Santos. Esse aqui também não tá jogando muito, Guizo. São 8 jogos no ano, nenhum gol e nenhuma assistência. Olha, não sei, né? O Alisson talvez seria uma aposta. Já jogou bem no Santos, né? Tem uma época que ele foi importante. A torcida do Santos, se não me engano, gosta bastante dele. Mas, pô, como ele não vem jogando, né? Enfim, eu não sei. Faz muito tempo que eu não vejo esse jogador jogando, enfim. Se eu não me engano, o Alisson ele é um volante mais aquele estilo marcador. Não é um cara. É um cara meio Gabriel, assim, não é um cara tipo o Johnny, que tem marca até, mas tem a qualidade no passe como principal característica, né? Uhum. Enfim, eu nessa faixa do campo eu investiria na compra do Romulo, cara. Eu acho que volantes no estilo do Alisson a gente já tem muito, né? A gente tem primeiro o Johnny, né? Tem o Gabriel, tem o Rômulo, tem o Matheus Dias, enfim. Eu acho que não compensaria muito ele, né? Talvez numa eventual compra do Johnny, mas daí eu acho que eu investiria num volante mais de primeiro nível e não o Alisson, né? Com todo respeito. Mas em décimo temos Emanuel Mamana, de 27 anos, argentino, outro zagueiro do River Plate, 12 jogos no ano. Ele tem um sobrenome bem engraçado, né? Mas enfim, eu sei que vocês pensaram isso também. Mas enfim, argentino, 27 anos,
Cara, eu já ouvi a torcida do River falando meio mal dele. Vi torcedores do River Jogou comentando contra o que... Inter, né? Ou não? Agora eu não me recordo. Agora eu não me recordo se... Eu vi ele. Talvez ele tenha entrado em algum dos jogos do final, enfim. Agora eu não me recordo desse jogador, mas, olha, eu não sei. É um cara que não é tão velho, tem 27 anos, mas não sei se tem que pegar os números dele aí, mas eu acho que ele não vem jogando muito no River, cara. São 12 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Até pro zagueiro. Tá. Acho que zagueiro tem muito nessa lista, né? Pois é, que é o que a gente mais precisa, né? Entra naquela posição, entra naquilo lá que a gente já falou. Se o Inter vender um zagueiro, se o Inter... Né, vai depender do esquema que o Inter vai fazer de zagueiros para o ano que vem. Então vamos encerrar a resenha da noite e vamos continuar nessa vibe aí dos jogadores. Nós vamos falar quais ex-jogadores nós aceitaríamos de volta no Internacional. O primeiro, Guiza, fez uma bagunça contra o Marcelo essa semana. Rossi, jogando no Vasco da Gama. Aceitaria de volta? O Búfalo Rossi. Não, eu acho que não, cara. Por mais que ele tenha feito um lance ali. Mas, pô, o Rossi, a passagem dele ficou marcada por ele dar carrinho na lateral, né? E vibrar pra torcida. O tesão de Búfalo lá, mas... Enfim, o Rossi é um cara folclórico, né, cara? Futebol não é muito, né? Eu acho que não. Cara, eu sempre gostei do Rossi no Inter, tá? Não vou mentir, não. Quando ele jogou pelo Inter, eu sempre gostei do cara. É um cara resenha. Cara, mas pelo futebol, apesar de ele ter entortado o Marcelo lá, né? O Guizo falou que é o spoiler do que o Wanderson vai fazer no Maracanã lá. Mas vamos ver. Não, né? O Marcelo que se cuide, porque o Wanderson não vem a milhão aí. Não, mas o Rossi eu acho que não traria. Acho que não traria. O próximo ainda pertence ao Inter, mas eu acho que ainda pertence. O Peglo. E aí? O Peglo, acho que já deu o tempo dele de jogar aqui, cara. Tem uma época que eu pensei, acho que metade do ano passado, que o Inter tá meio sem opções. Eu achei o Peglo, acho que eu acharia interessante tentar reutilizar o Peglo, mas não foi, né? Ele ficou marcado por aquele episódio lá no Atlético Goianiense, que acho que ele tava usando... Não sei, acho que era narguilé que ele tava utilizando numa balada, enfim. Tá jogando em Portugal, né? Eu vi que tava jogando até bem. Não, Portugal não, perdão. Ele tava jogando no, acho que era de Dnipro da Ucrânia, cara. Tá algum time ucraniano aí, ele tava jogando e o pessoal tava comentando que ele tá vindo bem. Mas eu acho que o tempo do Pego já passou do Inter. Eu acho que talvez numa posição... Acho que tá emprestado, né? Acho que ainda pertence ao Internacional. Mas acho que talvez se fosse uma situação extrema... Aí, ó, eu lembrei. Ele foi envolvido naquela troca que o Inter fez com o Sport esse ano, se eu não me engano, pelo Riquelme. O jogador lá, a promessa que veio pro Sub-20, enfim. Ele está emprestado pro Sport. Na Série B, de 13 jogos, ele fez 6 e fez um gol. E ele tem contrato com o Inter até... Opa! Ele tem contrato com o Inter até 2025? Deve ser isso. Cara, ele tem contrato até 2025 com o Inter, cara. Ele tá emprestado pro Sport. Bom, enfim. Cara, deve ser. Deve ser por causa que ele era considerado uma das maiores promessas, né? Foi campeão. Agora acho que, se eu não me engano, o Inter renovou o contrato com ele antes dele ir pro Sport. Acho que é isso. Cara, mas... Acho que assim, talvez numa situação que ele se destacou em algum empréstimo, talvez compensaria, né? Mas muito difícil. Agora pro delírio do Guiza. Edenilson, aceitaria de volta? Não, esse não. Todo mundo sabe. Todo mundo não, né? Mas a maior parte das pessoas já conversaram comigo sobre esse jogador, sabem que eu não tenho um grande apreço por esse jogador. Apesar de ser um bom jogador, reconheço que o Edenilson é um bom jogador, mas, pô, cara, ele tá na reserva do Atlético Mineiro, cara. Né? Ele tá igual a quando ele terminou a passagem dele pelo Inter, né, cara? Ele era reserva já. Enfim,
Eu O acho que Edenilson, foi feito certo e até demoraram muito para ter encerrado o ciclo do Edenilson aqui, ele precisava de novos ares, mas esse não, cara. Esse ganha muito e entrega pouco, cara. o Edenilson acho que já tá naquela curva, né? De decaimento da carreira, né? Já tá indo para 36, né? Acho que é E acho que 36, né? 34 e 35, eu acho. Mas por aí. E eu acho que, né? Acho que não retornaria no Inter. Mas, Guizo, eu vou perguntar sobre o Edenilson, sobre isso aqui. Voltando pelo Atlético Mineiro, ali jogando no Beira-Rio, vaiaria o Edenilson? Ah, eu, 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 falando, sendo sincero, eu acho que assim, o cara já passou, não tem que tocar nesse assunto, já foi. Mas eu tenho quase certeza absoluta que ele vai ser vaiado. E eu acho que ele vai ser vaiado pela torcida agora, daqui a 2 rodadas, né? Porque o Inter vai jogar agora o Atlético Paranaense, depois já tem um jogo contra o Galo. E eu acho que possivelmente se o Edenilson entrar em campo, ele vai ser vaiado. É. E eu até acho assim, ó, o Edenilson ficou muito marcado por não ter ganho títulos, né? Eu acho que assim, ele pegou um momento também de que o Inter era um momento muito ruim, de um elenco muito perdedor. Acho que isso aí pesou muito, eles sentiram muito o peso disso, e aí realmente não conseguiram ganhar títulos e perderam muitos grenais. Mas eu olho assim, cara, eu acho que ele não é um mau jogador. O problema é que realmente ele já está numa curva descendente da carreira e que eu acho que não compensa mais ele retornar para o Inter. E a gente já viu, cara, a loucura que foi o Kudê voltando para o Inter, né, cara? O que dividiu a torcida. Então imagine o Edenilson. Cara, Olha, mas o sucesso Edenilson, ao Edenilson na carreira e passe longe do Inter. o Edenilson talvez seja um dos jogadores, eu não queria usar essa palavra, mas azarado, cara. Que cara É, mais azarado. Que nem se ele tivesse talvez uns 5 centímetros atrás, ele talvez seria um dos maiores ídolos do Internacional realmente, conquistando o Campeonato Brasileiro em ele 2020. tem, ele tem muito azar. Cara, mas assim, é no IC, né? O futebol não existe o IC. Agora é o Patrick. Não, também não. Também não? No Também Galo. não, Eu também também não não. estaria o Patrick de volta. Patrick é o mesmo caso do Denilson, cara. Ele tá na reserva do Atlético. Ontem eu vi, ele entrou, até que foi bem no jogo contra o Botafogo ali. Mas, E pô, o é um cara Botafogo aí? que. Ah, não sei, cara. Eu acho que eu tava pensando assim, ó. Eles ainda têm 7 pontos na frente do Palmeiras, né, cara? Vai ter o confronto direto daqui a algumas rodadas. Se eles chegam a tropeçar mais uma, tipo, perder mais uma e o Palmeiras ganhar, e realmente, no confronto direto, o Palmeiras tem total condição de reabrir o campeonato. Cara, ó, Mas ainda acho que é difícil. Mas é assim, muito. São 7 pontos, é muita coisa ainda. Mas tem o confronto se o, direto. se o Botafogo perder esse título, vai ser, ó, tô pra dizer que vai ser um dos títulos mais feios perdido que eu Não, vi. vai ser uma pipocada master. Vai ser uma pipocada, assim, histórica. Mas sobre o Patrick também não traria, já passou o tempo dele. Mas rapidamente, não vou fazer pergunta se tu vaiaria ou não, mas eu vou fazer uma pergunta. Depena ou Patrick? Hoje. Não. Acho que hoje eles estão em um nível de futebol muito semelhante, né? Mas eu ainda fico com o DP na cara. Porque pelo que ele jogou no passado. Ano passado ele era quase que o termômetro do time do Inter. Quando ele iria bem, o time do Inter ia muito bem. Eu ainda acho que o Depena tem potencial para recuperar o futebol dele. Igual o Tyson, né? Vai depender muito dele. Eu vejo ele fortalecido, pelo menos, querendo, né? E, Agora nós e vamos para um outro que está emprestado isso. O DVD. Zagueiro bateu no muro, é mais um gol do DVD. David, que está no São Paulo atualmente. olha, cara, eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que se o David jogasse do lado do Ender Valente, cara, Não fala. ele iria. Cara, ele iria. Cara, pior que ele jogaria bem, cara. Porque ele Eu tem acho toda a total característica. Cara, dois atacantes. Ele tem a total característica. Velocidade. É um cara que incomoda a zaga, pressiona alto. Cara, o David jogaria bem, cara, desse time do Cudê aí. cara, Mas eu acho que não volta. cara, ó, eu discordo, cara.
Eu discordo. O David, assim, o tempo que ele ficou no Inter, tá certo que ele pegou uns trabalhos horrorosos no Inter também. Mas, assim, o David, a única coisa que ele prestou que fez foi o gol no Grenal, que também não adiantou muita coisa, né? Porque eu acho que, se eu não me engano. Ah, não, foi o Grenal da fase de grupos do Gauchão e a gente ganhou. Mas ele marcou o gol em Grenal, foi a única coisa que ele fez. Depois ele se mostrou um jogador, talvez seja a fase, talvez seja o time que era mal escalado, né? Que ele pegou a época do Cacique Medina. Mas assim, um jogador que eu achei pessoalmente sangue de barato, não se mostra envolvido no jogo, e é um jogador que teve alguns erros técnicos. Acho que teve uma época que a gente até brincava bastante que ele só ficava em impedimento, né? Que acho que ele viu num jogo, acho que ele ficou com uns 4 impedimentos. Enfim, eu não aceitaria de volta no Inter, né? Vamos ver como é que Não, se desenvolve. esse meu comentário, sim, não quer dizer que eu aceitaria o David de volta. Mas a gente tem que pontuar que com o Dorival no São Paulo ele tá jogando bem. Até agora, até lesionar. Ele teve uma lesão agora que ele Marcou tá gol contra o voltando. Palmeiras, né? Na Copa do Marcou Brasil. gol contra o Palmeiras. Então, assim, eu acho que ele não é um jogador totalmente desprezível. Mas eu ainda não traria de volta porque eu acho que ele ficou muito marcado negativamente. Agora, Yuri Alberto. Não, cara, eu não Não, traria o Roberto de volta. eu também. Cara, assim, ele não é bagre. A gente vê, ele não é bagre. Eu acho que ele tomou uma decisão muito ruim de ter ido pro Corinthians. A Olha, pior ó, decisão da carreira dele, eu vou falar possivelmente. uma coisa. Eu vou falar uma coisa. O Yuri Alberto foi o cara mais enganador e burro que eu vi em toda a minha vida. Ó, em toda a minha vida é difícil, mas assim, cara, que cara mais tongo. Cara tongo. O cara foi pra Europa, foi uma das maiores vendas do Inter, a torcida idolatrava o cara e ele falou: se eu tiver oportunidade, eu volto. Ele teve oportunidade, não voltou. Foi pro Corinthians, o Corinthians comprou ele e agora tá jogando nada e tá sofrendo uma pressão do caramba. Por causa que ele chegou num clube que tem uma grande pressão, que tá no centro da mídia, que é o Corinthians. Chegou desconhecido lá, desconhecido entre aspas, né? Sabiam que tinha feito uma boa temporada no Inter, mas o futebol paulista pouco liga para o Sul, né? Pouco liga. A gente vê isso no Brasileirão, enfim. Times fora do eixo não tem um grande respeito lá na região do centro. Mas o Yuri Alberto não aceitaria. Ele não é o bagre que ele está sendo no Corinthians, mas assim, cara, foi um jogador muito, muito enganador com o torcedor. E nem vou perguntar se tu vaiaria, porque ele já foi vaiado no Beira-Rio, né? Enfim, vamos para o próximo. Tyson, aceitaria de volta? Olha, eu acho que o Tyson, ele queria voltar agora, né? Acabou não acontecendo, mas não sei. Eu acho que o Tyson tem 34 anos, já 34, 35. Ele já é um cara de uma grande idade e entra naquelas que eu falei. Jogadores que acima dos 30 anos, que futuramente possam ser contratados, envelhecem demais o elenco. O Inter já tem um elenco nessa faixa. Muitos caras nessa faixa de idade. Mas a gente sabe que bola ele tem, né? Talvez ali por um contrato de produtividade, um salário curto, que eu acho que o Tais toparia. Talvez. Mas é um cara, por exemplo, é um cara, por exemplo, assim, que ele é ao contrário do Roberto. O Roberto hoje nem se cogita trazer ele de volta pelo que ele fez. Porque ele se queimou completamente com a torcida do Inter. O Tyson não, ele divide opiniões, mas a gente sabe que ele tem um grande apreço à torcida. Né? Cara, eu vou falar o seguinte, rapidamente, a minha opinião sobre o Tyson. Ele ficou levemente marcado por parte da torcida pelo protesto, Pela greve, né? a greve. Cara, mas assim, se tu pegar os números do Tyson do Inter, ele teve bastante lesão, né? Mas se tu pegar os números, ele foi um bom jogador, cara. Foi um bom jogador. Acho que ele saiu muito mais por ter um salário alto, né? Apesar dele ser que ele acho que estava disposto a diminuir.
Mas se tu pegar, ele marcou o gol do rebaixamento do Grêmio, ele marcou o gol contra o Flamengo no Maracanã. Cara, eu traria o Tyson, mas como tu disse, ele já tá numa idade grande. Sabe como que eu acho que o Tyson poderia voltar pro Inter para encerrar a carreira? Como o D'Alessandro fez. Joga o gauchão, encerra no Inter, legal, vem por um salário pequeno, para se despedir com a torcida, para sair pela porta da frente pelo Inter, né? Que ele não saiu pela porta da frente, saiu meio obrigado com a diretoria. Eu acho que seria uma boa opção de retorno para o Tyson, seria essa. É uma boa ideia. Ele falou, na verdade, o Lucas Colar falou num vídeo, quando o Tyson estava querendo voltar, que a briga dele não era com a diretoria. Que a briga dele era com o Mano Menezes. Que o Mano Menezes chegou para ele e disse, ó, Tyson, não conto contigo. E foi isso que chateou ele. Então, assim, parece que a briga não é com a atual diretoria, né? A gente sabe que o Tyson xingou, mandou o presidente para aquele lugar, em ucraniano, acho que é russo, enfim, acho que é ucraniano. É algo sintomático, né? É algo bem grave. Mas, ao que parece, a briga dele não é com a atual diretoria, a principal. Né? Mas sim com a comissão técnica anterior, né? Agora um jogador que é o Oscar, né? Parece que ele já tem um encaminhamento com o Flamengo, né, para o próximo ano. Mas tu aceitaria o Oscar de volta? E eu acho que a principal pergunta desse aqui seria: se o Oscar realmente for para o Flamengo, né? Se confirmar isso, tu acha que ele queima o filme com a torcida do Inter? Tu acha que ele seria vaiado? Como é que seria a situação do Oscar? Eu acho que sim. Eu acho que o Oscar, se ele vai para o Flamengo, vai para o Flamengo, para o Corinthians, enfim, Palmeiras, eu acho que ele se queima muito, porque a expectativa que se tinha era parecida com a que teve, por exemplo, o Yuri Alberto, né? De voltar para o Inter, né? E não para outro clube do Brasil, né? Mas a gente vê também que o Oscar é um cara que parece que ele prefere o dinheiro. Né? Talvez ele vá para onde pague mais. Talvez também é uma forma de valorizar o futebol dele, porque ele realmente é um excelente jogador. Tecnicamente falando, ele seria um dos principais jogadores de todo o futebol brasileiro, tranquilamente. Desse Flamengo aí, né, também buscando uma reformulação, tal, tá mal das pernas, né, perdeu hoje pro São Paulo. Rapidamente sobre a final da Copa do Brasil, mudando do nada o assunto. O Flamengo hoje, se ele tivesse um técnico assim que fizesse o básico, se o Mano Menezes treinasse o Flamengo, ele ganhava a Copa do Brasil. Não sei. Tá aí meu comentário. Porque tu pega o elenco do Inter, cara, tá jogando muito mais com um treinador que sabe usar o elenco do que com o treinador anterior. Tá, tudo bem, ele não teve o Rocher, ele não teve o Ener. Pô, cara, mas o Ener Valencia estava contratado há 4 meses, velho. E o primeiro jogo, ele colocou o cara de ponta. Pô, cara, com todo respeito, né, cara? Tu tá de brincadeira comigo, né, Mano Menezes? Mas falando assim, eu acho que se tu pega um treinador que faz o básico com o elenco do Flamengo, faz o básico. Que nem o Inter fez. Assim, ó, faz ali, pá. E eu acho assim, a única chance que o Flamengo tem de ganhar essa Copa do Brasil ainda é se demitir o São Paulo e agora trazer qualquer treinador que faça o básico. Qualquer. Não, bota qualquer um, meu. Bota o treinador do Sub-20 que é capaz de ganhar, cara. Porque a gente... Não menosprezando o São Paulo, cara. Muito possivelmente, por essa vantagem, o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Muito possivelmente. Mas, né, o São Paulo ali destruiu o Flamengo, que já vinha mal, com o... Ou talvez ele perdeu a mão. Ele vai ser demitido, é certo. Eu acho que ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, ele vai ser demitido depois da Copa da final, né? Mas enfim. Mas rapidamente, né, cara? Não é eu acho que o São Paulo, é que o elenco do Flamengo... O elenco do Flamengo é muito acima. Mas agora vamos continuar a nossa lista aqui. O Oscar, rapidamente a minha opinião sobre o Oscar, eu já fiz um vídeo sobre essa notícia que ele teria fechado com o Flamengo. Eu tenho uma opinião assim, tudo bem, né? O
o Flamengo fechou com ele. Eu acho que se o Inter tentou, mandou uma proposta e ele preferiu a do Flamengo, que foi o caso do Yuri Alberto, né, com o Corinthians, eu acho que daí queima. Mas pelo que eu vi, parece que o Inter não fez proposta nem nada. Né? Parece que não, mas eu sobre proposta. esse encaminhamento, perdão de cortar, sobre esse encaminhamento, eu acho que, na verdade, foi o seguinte, tipo assim, ó, Oscar, se tu quiser, daqui a pouco, eu tiver a oportunidade de voltar pro Brasil, quem sabe tu vai pro Flamengo, né? Eu acho que é mais nesse sentido, não é nada assinado, nada fechado, sabe? É só um tipo assim, o Flamengo daqui a pouco tem a palavra de que se ele quiser, é que nem o Inter tinha com o Roberto, sabe? Daqui a pouco, se tiver a oportunidade de voltar para o Brasil na temporada que vem, ele já deu o ok pro Flamengo. Eu acho que não tem nada assinado. Mas assim, é como eu disse, né? Depende de se o Inter tentou, enfim. Eu acho que se ele viesse pro Beira-Rio jogando pelo Flamengo, eu acho que parte da torcida vaiaria. Acho que não toda, mas uma parte. O próximo é Nico Lopes, outro jogador que divide opiniões. Não, esse eu já disse que não traria. Eu Nico também Lopes, não traria. assim, eu sei que tem gente que gosta do Nico Lopes, mas olha, eu acho que a gente não tem. Talvez, quando tinha a oportunidade, a gente tinha um elenco. Ô Guisa, como... mas aí não entra no que tu falou sobre o David, jogando do lado do Ener Valencia. Será que o Nico pode ser. O Nico não é um jogador desprezível. O problema é que o Nico Lopes, se ele chegava na cara do goleiro, ele dava uma bomba no meio do gol. Né? O Nico Lopes, assim, finalizando, ele era bem deficiente. Ele fazia os seus gols, fazia. Né? Na final da Copa do Brasil, ele foi o único jogador, talvez, do Inter naquela final da Copa do Brasil. No Beira-Rio, ele jogou ele quase ganhou uma Copa do Brasil sozinho pro Inter. Não, teve todo o trabalho, enfim, mas ele quase decidiu uma Copa do Brasil pro Inter. Né? Mas... Ela foi na Copa do Brasil e talvez foi o jogador que mais deu a cara e buscou, né? A minha opinião sobre o Nico Lopes é que o Nico Lopes é um jogador, como tu disse... Ele é desligado, né? Ele é desligado. Ele acho que ele entra no mesmo esquema lá do David, ele é sangue de barata. Essa é a minha real opinião. O Nico Lopes tem um grande apreço por parte da torcida que lembra dos momentos bons, né? Os momentos bons do Nico Lopes, que são muitos, né? Ele teve bons momentos pelo Inter, mas que nem tu vê, ele parecia que nos grandes momentos, quando a gente precisava dele, sempre estava um pouco desligado do jogo. E eu acho que não é isso que a gente precisa no Inter no momento. O Nico Lopes, acho que tem um lance que ele ficou bem marcado também, que foi contra o Flamengo na Libertadores, né? Que ele podia ter tocado pro Wellington Silva e ele chutou. Bom, é que era o Wellington Silva também, né? Cara, era o Wellington Silva. A chance do Wellington Silva errar o gol também era grande. E é isso, né? Vamos pro próximo aqui, que é o Moisés, lateral esquerdo, que tá no SES, cara. Não, eu não traria de volta o Moisés. Eu acho que o tempo dele no Inter já foi. O Negão Moisés, a gente agradece ele pelo Grenal lá, pelas tiradas que ele deu nos caras. Cara, a gente tava no jogo contra o Colo-Colo. Contra o Colo-Colo jogou muita bola, sim. Cara, pelo amor de Deus, o Moisés foi foda naquele jogo. E, olha, eu discordo de tu. Eu traria o Moisés de volta. Pra reserva. Duvido que eu acho que... Cara, mas parece que eu acho que... muito. Sim, ele tá indo bem lá no CSK, mas é que nem aquela coisa, tipo assim, beleza, Moisés, valeu, faz tua vida lá na Rússia, sabe? Sim, eu entendo esse ponto aí também. Eu acho difícil, eu acho que não vai voltar, provavelmente. Não, o Dalbert voltou muito, talvez, para retomar um futebol, né? Porque eu acho que ele não aceitaria ser reserva do Enem também, né? Pela carreira que ele construiu na Europa. Mas hoje a gente acha que não, porque a gente já tem o Dalbert, que é um cara que eu boto fé, que eu acho que vai jogar bem. Tem o René, que está sendo os principais jogadores do Inter, fez um golaço quarto. Então, o Moisés, se voltar, seria a terceira opção, né? Então, tu usa um guri da base ali, né? Então, não sendo o Tamolara também, né? Porque, Agora calma aí, me vê um nome aqui, Guiz. Eu nem separei aqui. Rodrigo Dourado.
Quem é Dourado, né? Rodrigo Dourado, cara, eu acho que assim, o tempo dele no Inter já foi. Dourado, Cuesta, o Edenilson e o Patrick precisavam sair do Inter. O Loma também. Precisavam sair do Inter para ir respirar novos ares. Eu acho que hoje, se ele voltasse, talvez ele seria um cara importante. Mas é aquela coisa, o Dourado não tinha um grande passe, e hoje no esquema do Cudê precisa ter um cara que passa bem a bola, né? Então eu acho que o tempo do Dourado também já foi, que seja feliz no México. Ele tá jogando lá no São Luís, né? Acho que é Atlético São Luís. Parece que tá indo bem lá, né, cara? Acho que o pessoal tá gostando dele. Bom, né? Eu acho que o Dourado, como disse, né? Ele já fez a sua parte pelo Inter, apesar de não ser grande coisa. Acho que ele foi importante ali em 2019, 2020 ali também. Enfim, eu acho que é um volante limitado para o que o Inter precisa hoje. Então vamos encerrando o programa, mas antes nós vamos falar sobre a multa que a Comebol fez, aplicou no Internacional. Eu mandei ele para o Guizo, só deixa eu ler aqui para quem não sabe. Tweet do Planeta do Futebol, né? Da informação aí, mas a informação da Revista Colorado. O Internacional é multado em 37,5 mil dólares, cerca de 182 mil reais, pela Comebol por problemas no jogo contra o River Plate. Sabe qual que é a justificativa? Após a festa da torcida, né? O Internacional fez o desligamento das luzes, né, para a festa. E essa foi a punição porque a Comebol exige um aviso de 72 horas anteriores para desligar as luzes do Beira-Rio. Sim, sim, Comebol. Eu ia falar para ti, então, Comebol, sim, se nós passássemos do River Comebol, a gente ia apagar as luzes do estádio, e falar isso 3 dias antes. Cara, pelo amor de Deus. Cara, só eu acho que o Inter vai ser punido. Vai ser punido também pelas luzes de fogo contra o Fluminense. Isso beleza, ok. Por mais que não seja no complexo Beira-Rio, enfim, talvez eles vão punir a gente. Eu acho que não, porque, tipo assim, teve contra o River, eles não falaram nada. Eu acho que assim, eles só punem quando daqui a pouco do complexo, dentro do complexo do estádio, né? Apesar de que daqui a pouco se o Boca passa para a final, né? A gente sabe como são os argentinos, a força política que eles têm na Comebol. Mas, rapidinho sobre isso. Cara, Comebol, tu não tem nada melhor para se preocupar, cara. Olha a quantidade de casos de racismo que existem nas competições que tu organiza, Comebol. Sul-Americana, Libertadores, a gente tá vendo, cara. Acontece quantos anos já acontece isso? Tu não pune, cara. Tu puniu o River Plate lá, vou tirar 2 mil que do River, beleza? Vou punir com multa. Mano de campo. Cara, os caras fazem igual, mano. Então por que tu não pega, entre em consenso com os clubes, cara? E identifica esses torcedores, cara. Entendeu? Ao invés de se preocupar com o Inter apagando as luzes. Depois da vitória, tu queria o quê então, cara? Que a gente pegasse e fizesse nada, não comemorasse. Cara, Comebol, com todo respeito, né, cara? Vai 4 quadras longe do inferno, pelo amor de Deus. Cara, assim, para finalizar o programa nesse clima bom, né? Mas eu vou falar assim, cara, Comebol é uma das maiores vergonhas. É uma instituição vergonhosa. Por causa que ela passa por um monte de coisa. A Comebol não está preocupada com o futebol. Eu queria saber qual que é o impacto no jogo, na competição, que teve o Inter apagar as luzes do estádio. Eu queria saber. A Comebol proíbe a festa. A Comebol está matando o futebol sul-americano. A Comebol está matando o futebol sul-americano. Tudo de especial que tem no futebol sul-americano, que talvez não seja um grande exemplo de qualidade técnica como na Europa, até pela Europa ter pegado todos os jogadores sul-americanos, mas enfim, a gente aqui no futebol americano a gente se destaca pelas festas que a torcida faz e pela energia da torcida. Na Europa tá todo mundo lá batendo palma, enquanto aqui a gente tá levantando a camisa, estourando o rojão no estádio, acendendo luzes tá fazendo luzes de fogo. Isso destaca o futebol sul-americano. E tu ir contra essa festa, tu tá matando o teu próprio negócio.
E é uma vergonha, a Conmebol agora mudou o local do estádio da Sul-Americana para um estádio de 20 mil pessoas, sendo que vai contra o próprio regulamento da Conmebol em determinado momento. Então, assim, a Conmebol é uma instituição vergonhosa. Eu já fiz um vídeo sobre alguma punição lá, que a Conmebol parece que proibiu o Fluminense contra o Olímpia fazer ruas de fogo. Parece que proibiu, tá no regulamento lá, que não pode, mas enfim. Proibiu, e eu falei assim, a instituição que passa pano para o racismo, né? Passa pano para o racismo, como tu disse, fez uma punição contra o jogo do River Plate, que acho que foi uma multa 1/3 menor que a do Inter recebeu por apagar as luzes, e botou lá uma bandeira de 1 metro, 1 por 1, no estádio gigante do Monumental, lá que dizia contra o racismo. Não fez diferença nenhuma. A Conmebol não toma decisões importantes para acabar com o racismo nos estádios estádios sul-americanos. Então, assim, cara, uma vergonha mesmo a Conmebol. Então, vamos encerrar o programa, né? Não, só para fechar de ver sobre a Conmebol, cara. Final única, cara. A Conmebol tem que ter a humildade e a decência de ir no microfone, botar a cara e falar assim, não aconteceu. Não aconteceu. Cara, acaba com a... Perdão, eu ia falar uma palavra, mas não vou falar. Com essa questão na final única, cara, porque, por favor, cara, pelo amor de Deus, Conmebol. Cara, a América do Sul não é a Europa. A Libertadores não é a Champions League. Então, a final única aqui não aconteceu. Foi um fracasso. Teu. Volta com a final em dois jogos, cara. Pelo amor de Deus, Conmebol. Cara, porque isso aí, a final única é uma cagada total. É uma cagada, por causa que a Conmebol quer evitar muito a Europa, e a Europa é um continente do tamanho, talvez metade do Brasil. Um pouco maior, né? Não, a Conmebol desvaloriza o próprio produto. E toda interligada, né? A Europa é toda interligada, tem toda a questão da União Europeia lá, é toda interligada por trem, por ônibus, por vias, por navio, é tudo interligado. Então, tu quer ir de Paris à Itália, tu vai em 2 horas, entendeu? 2, 3 horas ali de trem, e enquanto aqui não. A Conmebol quer fazer uma final única de competição sul-americana, né? Tanto sul-americana quanto a Libertadores. Vamos dar um exemplo, um time da Argentina, um time do Brasil vai jogar no Peru. O time do Brasil, já aconteceu, literalmente já aconteceu, né? Flamengo e River em 2019. Jogar no Chile, cara. E agora lá no Maracanã, mesmo assim, né? Se o Inter chegar lá, se o Boca chegar lá, é uma distância muito grande, vai diminuir a capacidade de torcedores para assistir, né? Para assistir o teu produto. Então, enfim, eu também sou contra isso. Queremos ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, né? Deixar o like, se inscrever, me seguir o Guizo em todas as redes sociais. Obrigado, vamos fechar 1 hora de programa. Muito obrigado aí todo mundo que assiste. Obrigado de verdade. Valeu, tchau. Quer dar o teu último recado aí, Guizo? Valeu, pessoal. Tamo junto aí. E é isso aí, mano. Semana que vem, Atlético Paranaense. Vamos lá. Valeu, tchau.